Pai do Senhor, meus amados irmãos, que Deus em Cristo possa lhe abençoar nesse dia que Ele nos deu para glorificar o seu santo nome, irmãos. Que nós possamos ser edificados pela sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, e a palavra que Deus traga ao meu coração hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. E eu vou ler alguns versículos, porque essa passagem é extensa, mas que vai falar muito ao seu coração, tenho certeza disso. Vamos meditar que assim fala a palavra do Senhor, do profeta Samuel, escrito pelo profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 30, versos 6, 7 e 8. E depois iremos ler o 18 e 19. Assim diz a palavra de Deus no capítulo 30 de 1 Samuel, no verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persigam, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E no versículo 18 diz assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, tudo, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem os jovens, nem os velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levadas. Davi recuperou tudo. Glória a Deus das maiores alturas. Irmão, Davi estava nesta época ainda fugindo de Saul, o rei, o primeiro rei de Israel. E Davi estava lutando por outro rei, por outra nação, porque assim se fez a vontade de Deus. Ele foi se resguardar em outra nação, mas ele mesmo em outro local continuaria fiel ao Deus de Israel, porque tudo se faz ser a vontade de Deus no tempo determinado por ele. Davi foi ungido rei, e há um processo nas nossas vidas, assim como foi na vida de Davi, da promessa até o cumprimento dela, há uma ponte a ser atravessada. Davi estava passando por essa ponte, e que nessa ponte havia obstáculos a ser passado, ultrapassado. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios, que ele fez alusão a nós como atletas do Senhor, que haveria obstáculos a ser passados. Davi estava passando por esse tempo de pular obstáculos em sua vida, para que um dia a promessa de Deus viesse se cumprir plenamente. E nesse tempo que Davi estava passando agora, nesse bendito tempo, ele estava retornando de uma guerra, mas ao ir à guerra, ele deixou a sua casa dispersa, deixou sua casa sem proteção alguma. E quando a gente saímos da nossa casa e deixamos ela dispersa, a tendência é que o inimigo venha e invada ela. Então aqui fica a dica: nós, homens de Deus, cuidamos da nossa família com mais veemência, com mais amor, com mais cuidado. Não deixamos a nossa casa desamparada a fazer a obra de Deus, porque o primeiro ministério que Deus constituiu nessa terra foi a nossa família. E a Bíblia diz que quando nós negligenciamos o cuidado da nossa família, nós não somos dignos nem de cuidar da obra de Deus, porque o primeiro ministério é a nossa família. Davi errou nesse ponto. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas errou em deixar a sua casa dispersa para fazer a obra de Deus. Está errado, irmão? Não, está certo. Nós temos que se dedicar de corpo e alma e espírito à obra de Deus, mas primeiro fortalecer os nossos pilares,
que é a nossa família, que é o nosso casamento, que é o nosso maior patrimônio que Deus nos deixou. Se você edificar a sua casa, seu lar, o seu casamento, se você tiver filhos, mediante a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que os nossos filhos vão ser como flecha na mão do arqueiro. Você vai apontar a direção que eles vão fazer, que eles vão andar, irmão. E o bom é que você vai apontar que eles vão andar no caminho do Senhor, andar na vontade de Deus. Então, a passagem que Deus hoje está falando conosco, hoje em 1 Samuel 30, é que o bom guerreiro, ele tem que batalhar sim as batalhas do reino de Deus. Mas primeiro, ele tem que fortalecer os seus pilares, ele tem que fortalecer a sua casa, ele tem que botar sentinelas em sua casa. E que sentinelas são essas? É a presença do Deus Todo-Poderoso. Como eu já tenho dito, irmãos, Davi pecou, deixou sua casa dispersa, e o inimigo, sabendo disso, para lhe atingir diretamente, veio e levou tudo que Davi tinha, principalmente suas esposas. Levou cativo os amalequitas, esperou uma brecha do homem de Deus, do homem segundo o coração de Deus, para tragar sua família. E assim foi. E quando ele retornou da guerra, ao chegar aonde estava a sua casa, ele muito chorou, porque ele se deparou com cinzas e fogo. E o povo que estava com ele, os soldados, também ficaram amargurados, porque confiavam em Davi como líder. Mas Davi não cuidou da sua família como era para cuidar naquele momento. Ele não fortaleceu os pilares que Deus constituiu sobre a vida de todo varão crente na casa de Deus. O seu primeiro ministério, o homem de Deus. O seu primeiro ministério é a sua família, é os seus filhos, é a sua esposa. Se o seu lar está bem, o seu ministério vai estar bem. Cuide. Então, Davi, ele pediu naquele momento graça a Deus, para que erguesse ele em momento de muita tristeza. E ele foi buscar justamente o Deus de Israel. E é isso que nós devemos fazer muitas vezes quando nós se encontramos abatido em nossos lares, se encontramos tristes, nós devemos buscar a Deus. A Bíblia diz, claro, que Davi se fortaleceu no Senhor. Que você, homem, que você, mulher de Deus, possa se fortalecer no Senhor, que sua casa possa ser fortalecida no Senhor, que seu lar, seu casamento, seu ministério possa ser fortalecido no Senhor, e que o Deus de Israel, o Deus da nossa salvação, possa estar sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre nossas famílias, irmão. Confiai no Senhor, se fortaleça nele. E hoje foi assim que Davi fez. Não entregou os pontos, mas confiou em Deus. E ao vestir a estola sacerdotal, ele perguntou a Deus: posso ir, Senhor, e de encontro recuperar, buscar a minha família? Deus disse: vai, porque certamente eu irei te entregar os inimigos em tuas mãos. E eu te digo hoje: batalhe, busque pela sua família, não entregue nada de mão beijada para o diabo, mas buscai-vos o Senhor, lutai pelo seu casamento, lutai pela sua família, lutai pelos seus filhos, porque foi assim que Deus constituiu. Lutemos, brigamos com unhas e dentes, para que nós possamos estar fortalecidos na presença de Deus, que o nosso lar possa ser casa de Deus, como está escrito no Salmo 127, que o Senhor possa ser o sentinela desta casa, hoje e para todo sempre. A Bíblia diz que Davi foi buscar a sua família, porque Deus permitiu, porque ele aprendeu que uma casa vazia é uma casa desprotegida, é uma casa que está ali vulnerável ao inimigo, mas Deus permitiu, prove ao Senhor, que ali ele fosse buscar e que tudo fosse restituído. E eu declaro esta palavra hoje na tua vida, que tudo seja restituído pelo poder que há no santo nome de Deus. Que a sua família, o seu lar, seu casamento, o seu ministério seja restituído, e que o inimigo bata em retirada em o nome de Jesus. Sejamos fortes em Cristo, sejamos fortes em Deus. Que a presença do Espírito Santo seja o regente de nossas vidas, do nosso lar, do nosso casamento, do nosso ministério. Ei, homem de Deus,
cuidai primeiro da sua família, para depois cuidar da obra de Deus. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar, em o nome de Jesus. Vamos orar, irmão, para que o inimigo bata em retirada, em o nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar pela minha família, pelo meu lar, pelo meu ministério, ó Deus, que está fixado na tua palavra. Deus, que eu seja homem, meu Pai, para te orar pela minha esposa, pelos meus filhos, e que eles sejam edificados, meu Pai. Deus, que esta pessoa que agora escuta, meu Pai, este áudio, esse vídeo, que ele possa, meu Pai, entender que a sua casa é a sua igreja, que ele é pastor, meu Pai, de sua família. Pai, abençoa nossos líderes, meu Deus, a se fortalecer em Ti, ó Pai. Deus, restitui os nossos lar, restitui essa casa, meu Pai, que agora escuta, meu Pai, este vídeo. Deus, em nome de Jesus, sejamos fortalecidos, meu Pai, no Teu santo nome. Sim, Deus, fica conosco, fica no nosso lar. Pai, nos dá direcionamento, pois assim eu te oro e eu te agradeço, ó Deus. Amém, meu Pai. Irmãos, se esta palavra foi bênção na sua vida, se ela foi um bálsamo na sua família, que você possa edificar a vida de outras pessoas, compartilhe esta palavra de edificação. Irmãos, se você já é inscrito nesse canal, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente. Mas se você que ainda não é, se inscreva e seja edificado pela palavra, abençoe outras vidas e deixe aqui a sua crítica, aquela crítica construtiva, deixa aqui a sua opinião, para que nós possamos crescer junto no Evangelho, na palavra de Deus, que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua família, no seu lar, no seu ministério, em o nome de Jesus. Juntos somos fortes, ficamos com Deus, que Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Seja próspero no Senhor, pois assim é a minha oração para a sua casa e para a minha casa. Em o nome de Jesus, ficamos com Deus. Que Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.